Olá, vamos apresentar um trabalho sobre o modelo aberto de Leontief. Os participantes e componentes desse grupo apresentante sou eu, Gabriela Pena de Souza Medeiros, estudante de Engenharia de Produção, e Davi Souza Neres, também estudante de Engenharia de Produção. Esse é um trabalho da nossa matéria de Álgebra Linear, que está sendo conduzida pelo professor Juan Gonzalez. Explicando um pouco quem foi Leontief, ele nasceu em 1906, passou a infância em sua cidade natal, Pittsburgh, na Rússia, que foi também o lugar onde ele cresceu e pôde acompanhar seu pai, que era professor de economia. Após entrar na universidade, no ano de 1921, ele começou a estudar filosofia, sociologia e, posteriormente, entrou também para os estudos da economia, que foi quando ele recebeu seu diploma, em 1925. Depois, seguindo essa vida acadêmica e com o desenvolvimento de estudos sobre economia, ele começou a seguir mais um caminho de meios produtivos, formatos com que esses meios se desenvolviam, e foi assim que surgiu o método que leva o seu nome, que é o modelo econômico de Leontief. Sobre o método, a gente sabe, né, que os modelos econômicos são responsáveis por estruturar e facilitar determinados problemas na economia, e esses métodos são utilizados em específico para cada um deles. O modelo de Leontief é, sem dúvida, uma conexão matemática pura e sua aplicação na prática. Porém, a sua utilização não é tão simples e exige um conhecimento de uma série de conceitos e regras que facilitam a viabilidade e sua aplicabilidade. Então, o trabalho, assim, analisando esse contexto e como esse método pode ser aplicado, é importante também que a gente fale sobre dois tipos de sistema, né? Dentro do modelo, existe o modelo fechado, que é o de input e output, e o modelo aberto de produção. O modelo fechado é o que chamamos de um sistema quando ele já tem todas as suas demandas satisfeitas de informação, ou seja, quando não precisa de nenhum outro fator sendo acrescentado. Então, tudo que entra e sai do sistema já está ali satisfeito. Já o modelo aberto, como o próprio nome diz, ainda tem que se satisfazer a uma procura exterior ao sistema. Então, através da análise desse modelo, a gente tem a capacidade de definir preços, obter quantidade necessária de mão de obra e um grande número de variáveis, por exemplo, que isso torna, né, ele um grande diferencial, já que a utilização é muito abrangente e facilita com que a gente seja capaz de solucionar desde pequenos a grandes problemas desses de que a gente precisa de mais informações. Então, no exemplo de quando a gente precisa de uma quantidade necessária de mão de obra, ou quando a gente precisa prever alguma demanda, ele pode ser super aplicado. E já que tem essa abrangência, né, da sua aplicabilidade, necessidade de obter valores precisos e previsões, por exemplo, de que indicam como e quando o investimento pode ser feito, fica claro que nesse modelo econômico trata-se de uma grande opção para essa ajuda, pois ele concede normalmente respostas baseadas nesses dados e modelos fechados definem, por exemplo, o que seriam preços que igualam o total de consumo com o total recebido, ou um modelo aberto também pode ter o exemplo de níveis de produtividade nas indústrias, por exemplo, para saber se elas satisfazem uma procura externa. Então, há a possibilidade, né, do cruzamento desses dados todos para que a gente obtenha essas respostas. E é por isso que ele é um modelo muito completo e muito utilizado. Boa, perfeito. O estudo da economia e da rede, como fluem produtos e insumos, é chamado de análise de insumo e produto. Olhando para o que a gente aprendeu na aula de álgebra linear, a gente está aplicando aqui os conceitos de matriz, matriz inversa e sistema de equações lineares. Como a Gabriela falou,
vamos estar trabalhando nesse projeto Modelo de Economia Aberta, tá? Então, vou trazer um pouco de contexto. Suponha que a economia ela seja composta por três setores: o setor de mineração, o setor industrial e o setor de serviço. A tabela abaixo mostra em unidades monetárias o quanto cada setor depende do outro para produzir uma unidade monetária. Então, vou explicar a tabela aqui rapidamente, só para a gente conseguir acompanhar. O setor de mineração, ele depende de 0,35 centavos dele mesmo. O mesmo setor, ele depende de 0,15 do setor industrial. O setor de mineração, novamente, ele depende de 0,25 centavos do setor de serviço. E isso se repete para todos os outros. Então, o setor industrial depende de 0,30 centavos do setor de mineração. O setor industrial depende de 0,35 centavos dele mesmo. E o setor industrial depende de 0,10 centavos do setor de serviço. Para finalizar, o setor de serviço, ele depende de 0,12 do setor de mineração, depende de 0,32 centavos do setor industrial, por último, 0,14 centavos dele mesmo. Tá? Então, lembrando que aqui eu estou falando do insumo requerido para produzir uma unidade monetária, ok? Os setores da economia, eles precisam atender às suas próprias demandas, como a gente viu aqui, e às demandas de outros setores também. Isso se chama demanda intermediária, e além dessas, eles podem estar trabalhando com demandas do setor aberto. Essa tabela aqui, de forma geral, ela é chamada de matriz de consumo. Tá? E aí, continuando esse contexto, essa primeira matriz aqui foi a matriz que eu expliquei anteriormente, tá? Que é a matriz de consumo. Então, novamente, só para todos ficarem na mesma página. O setor de mineração depende de 0,35 dele mesmo. O setor de mineração depende de 0,15 centavos do setor industrial e 0,25 do setor de serviço, como eu já expliquei anteriormente. Tá? Todos esses gráficos aqui eles foram utilizados no programa Matriz Calculator. Falando deste segundo gráfico, essa imagem ela diz respeito ao vetor de matriz de demanda. E quando falamos do XI, ele significa unidades monetárias do bem de minério, tá? Daquele primeiro setor, X2 do produto industrial e X3 do de serviço. Todos esses valores compõem o vetor de demanda ou matriz de demanda. Além disso, vamos considerar esse Y1 como o total de unidades monetárias produzidas pelo setor de minério, Y2 do setor industrial e Y3 do setor de serviço, e esse vetor, em total, compõe o vetor ou matriz de produção. O último conceito que eu vou estar trazendo aqui é um conceito do CY, que ele é denominado de vetor de demanda intermediária. Ele é encontrado a partir do produto entre a matriz de consumo, que também é aquela matriz da planilha que eu mostrei anteriormente, com a matriz de produção. Tá? E aqui, explicando com mais detalhes como é que funciona a matriz de Lewontief, aqui eu trouxe um sistema mostrando como é que ele funciona de forma geral. Se a gente subtrair y, que é o vetor de produção, do vetor de demanda intermediária, a gente obtém
o vetor de demanda. A gente consegue entender qual é a demanda. E essa demanda, ela pode ser destinada para alguma coisa externa ou demanda de setores abertos, né? Então, enfim, esse é o vetor X. E ainda falando dessa última imagem, quando a gente olha esse I, que é a matriz identidade, menos o C, isso daqui compõe a matriz de Leontief, tá? E quando a gente olha toda essa equação, então pegando a matriz de identidade menos C vezes Y igual a X, essa é a equação de Leontief, tá? Mas vamos lá, explicar como a gente conseguiu aplicar toda essa teoria que eu acabei de explicar a partir deste exemplo. Então, especulando que um setor aberto tenha demandas de valores de 19.840 relacionadas ao setor de mineração, 22.425 relacionadas ao setor industrial e 16.310 relacionadas ao setor de serviço, informe, através da equação de Leontief, o vetor y que atende precisamente a esta demanda. Ok? Então, essa é a situação, problema que a gente vai acertar daqui para frente. Tá? Então, basicamente, temos o vetor y, que já é informado, o vetor c, me perdoe, que já é informado, o vetor y, que também já é informado, e o que nós queremos saber, de fato, é o vetor y. Para chegarmos nesse valor, é utilizando aquela fórmula que eu expliquei anteriormente. Então, aqui a gente tem a matriz identidade, subtraindo com a matriz de consumo, e aí essa vai ser a primeira operação que a gente vai estar fazendo, e posteriormente, depois de achar esse valor, a gente vai estar multiplicando pela matriz de produção, que é igual à matriz de demanda. Tá? Então, o resultado desse primeiro cálculo, que está em parênteses, utilizando o matriz calculator, foi esse daqui. Tá? Então, essa é a diferença entre a matriz de identidade e a matriz de consumo. E aí, aqui a gente precisa fazer o cálculo geral, né? Calcular isso. Para isso, eu vou utilizar o matriz calculator novamente. Só que dessa vez eu vou apresentar aqui a tela para que vocês consigam acompanhar como é que funciona. Então, basicamente, eu peguei todas aquelas informações que estão lá e coloquei aqui. E aí, quando a gente clica aqui em solução, utilizando o método de Gauss-Jordan, a gente consegue ter a resolução da nossa situação problema. Tá? Basicamente, é esse número aqui, que é todos os cálculos, e a gente chega nesse número total. Então, voltando aqui para o nosso slide, essa é a resolução da nossa equação. Ok? Então, isso é o que é preciso produzir para que atenda a demanda, a nossa própria demanda e a demanda dos outros setores. Ok? Então, é isso. Aqui eu trouxe algumas das nossas referências utilizadas para realizar esse mini projeto. Então, tem conceitos de economia aberta, modelo econômico TIF, economic, não sei falar essa palavra, e análise. O nosso grupo, a gente colocou aqui o que é que cada um fez. Então, a Gabriela, ela trouxe a explicação e o detalhamento da filosofia, também uma explicação teórica dos métodos, aberto e fechado, e, consequentemente, também cuidou da criação dos slides de apresentação dessa parte. E eu, Davi, trouxe um pouco mais voltado na explicação da aplicação, né, desse método, e também fiquei responsável pela criação dos slides e apresentação deste vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Só falta aí. Obrigada.